Agora, no Ponto Crítico, Fala Doutor, com o Dr. Paulo Viesli, o seu médico do coração. Fala Doutor. Vamos então para a edição da segunda-feira, dia 29, se despedindo do mês de setembro. Fala, doutor, bom dia. Bom dia, muito bom dia aí, pessoal da Rádio Ouvintes, Rádio Cruz Alta, muito bom dia, pessoal do Ponto Crítico, muito bom dia. Aí agora o pessoal do Fala Doutor, comigo aí, Dr. Paulo Viesli, mais uma aí edição do nosso programa aí, nós estamos muito felizes de estar aqui no programa, né? Mais um dia aí trazendo dicas, coisas simples sobre saúde. Embora simples, mas são coisas que fazem efeito, muito efeito na nossa vida, né? E é bem importante, nós estamos ao vivo e a cores aqui nos estúdios da Rádio Cruz Alta. Também estamos no Facebook Dr. Paulo Viesli, Facebook da Rádio Cruz Alta, Paulinho Barcelos, Instagram, pessoal, Instagram aí, né? Instagram, quem quiser nos ver ao vivo e a cores, né? Muito bom dia, Instagram aí do Dr. Paulo Viesli, Rádio Cruz Alta, né? Paulinho Barcelos, e também você pode interagir conosco. Interaja conosco aí, trazendo as suas dúvidas, os seus questionamentos e até a sua crítica, as suas críticas, né, Paulinho? Não, crítica eu não quero hoje. Não. Só quero coisa boa, começar a semana com coisa boa. Então tá, começamos bem, né? Começamos com Fala Doutor. Isso aí, sem crítica, para, isso aí estraga a semana da gente. É, né? E aí, Paulinho, como é que as pessoas fazem para entrar em contato conosco? Bem, pode mandar pelo WhatsApp e hoje nós vamos responder a todas as perguntas. Não esqueçam, 3343-1207, 3343-1207, também nas redes sociais da Rádio Cruz Alta, facebook.com/Rádio Cruz Alta. E lembrando sempre que o Fala Doutor está ao ar, sempre, todas as segundas-feiras, aqui na sua Rádio Cruz Alta, num oferecimento de Instituto Cruzaltense de Cardiologia, o ICA, com vários exames à sua disposição. E são mais de 25 anos cuidando da saúde do seu coração. E também Laboratório Novitá, especialista em vários tipos de exames. No dia que o Novitá vir aqui ao programa, eu vou sair, porque vai trazer agulha, daí eu não quero ver agulha na minha frente. Paulinho, tem medo de agulha desse tamanho aí, tem medo de agulha, Não é que eu tenha medo, eu não convivo bem com elas. Eu enfrento elas, mas não convivo bem. Aí é outra coisa. É, né? Tá bom. Medo então. Na vida adulta não adianta, né? É, né? Pois é. Pois é, pessoal, estamos aí então, né? Hoje é dia 29 de setembro, Dia Internacional, Dia Mundial do Coração, e a gente sempre está comemorando aí, né, essa conscientização para as doenças do coração. Nós já falamos aí, ó, o pessoal do Instagram já está vendo ali, né? Um folderzinho, o pessoal do Facebook também está vendo ali já um folderzinho da Semana do Coração. Muitas pessoas receberam esse folder aqui, ó, vem recebendo esse folder explicativo, né? Esse folder explicativo aqui a respeito da Semana do Coração, ó, muito legal, né? Aqui tem todos os fatores, os 9 fatores de risco cardiovasculares e como combater. Como combater. Na segunda-feira passada, nós estivemos conversando aqui, tivemos um timaço de profissionais aqui, nós estivemos conversando sobre a saúde do coração, a saúde cardiovascular. Depois, ao longo da semana, nós estivemos aí fazendo intervenções no Instagram, Facebook. No sábado de manhã, estivemos no calçadão ali, fazendo mensurações da pressão, vendo taxa de glicose, distribuindo exames de laboratório e fazendo conscientização da população que estivesse ali, que por acaso ali fosse ali ao nosso encontro ali, né? Tá muito legal, né? Quero agradecer desde já a Unimed, a parceria com a Unimed nos deu muita estrutura e infraestrutura para estarmos ali sábado no calçadão. O Laboratório Bisso também gentilmente cedeu vários exames para nós, né? Várias pessoas foram agraciadas. O Lions Clube também esteve presente, né? Lions Clube Cruz Alta, muito legal pela presença ali. A doutora Cláudia Barros esteve ali nos auxiliando também com a sua presença, muito gentil ela. A Academia Espaço e Saúde, Academia Espaço e Saúde fez a caminhada do coração, muito legal. E também a infraestrutura da farmácia São João, ali na boca do calçadão, nos ajudaram, né? Muito legal. Desde já a nossa gratidão, que um pouquinho que a gente faz no meio dessa confusão toda aí faz a diferença, né? Deixa eu mostrar a foto da turma aí. Olha lá.
Nós lá, ó. Mas tava frio. Que frio? Deixa de ser fresco, isso não tava frio nada. Esse negócio de deixar de ser fresco é meio relativo, mas só porque o calçadão tem vento. Eu não vi a temperatura baixa Deixa de ser fresco. Mas é mesmo, olha, não tinha vento nenhum. Tinha sim, Paulinho, um vento louco. Vai dizer que no calçadão tem vento. Tinha esquina encanada. Só uma pergunta, tu estavas lá? Claro que não, né? Então, né? Mas é bonito esse coração da Unimed aí, né? É, muito legal, né? E a Unimed levou o coração dele lá. Muito legal. A criançada foi lá, curtiu bastante, né? Muito boa a presença da Unimed ali, né? Nos auxiliando ali. Também foi a Brenda nos ajudou, o Jonatas nos ajudou também, a acadêmica de medicina, a Mariane, também estava lá conosco, lá, nos ajudando. Muito obrigado. Também, né? Ele vai com uma camisetinha assim, estilo Paulinho, né? Ele me copia, né? De usar assim, ó, duas e aí não quer passar frio. Mas um senhor de idade tem que botar uma jaqueta no calçadão. Mas se não tivesse vento, não teria problema. Mas tava um ventão lá. Que o calçadão é um vento danado. Mas depois parou ali, tipo 10h30 já não tinha mais vento. Aí parou o vento ali, né? Que legal, hein? Mas a gente se divertiu bastante, indo pra lá, indo pra cá. A gente se divertiu bastante. A gente conseguiu atingir bastante pessoas. E as pessoas muito alteradas com as pressões arteriais? Nossa preocupação foi justamente a glicose, né? Tipo assim, maior parte das pessoas... com glicose alta, tudo com glicose alta. Nós ficamos bem preocupados, porque ali as pessoas estavam caminhando, as pessoas estavam com frio, então com certeza a pressão altera um pouco. A minha, por exemplo, estava 14/9, né? Com certeza que eu estava agitado, estava dançando, estava brincando, então com certeza a minha pressão estava um pouco elevada por causa da minha agitação e do frio também. E teve atividade física também? Teve lá, o Daniel fez lá alongamento com a turma, bastante alongamento, e fizeram uma caminhada, a caminhada do coração, muito legal. Né? Por falar nisso, o Dani não veio hoje, né? Não, ele tinha compromisso já agendado. Compromisso agendado, eu sei. Aí tá ele ali, ó. E falar nisso, então, nós segunda-feira passada, nós montamos um time especial, né? E nós vamos trazer de novo esse time. Estamos aqui de novo aqui com a Kelly Guidini, nossa psicóloga, né? Amiga e psicóloga companheira de quantos anos, Kelly? 20 anos, né? 20 anos já de companheirismo, cuidando da saúde das pessoas. E também com a nutricionista Priscila Lese. Muito obrigado, muito bom dia. Quantos anos juntos já? 20 anos, acredito também. 20 anos. A gente tá bem novinho, né? Bem novinho aí, né? Imagina só, a Semana do Coração tem 19 anos, né? Quando completou 19 anos, hoje tá completando 19 anos, e a gente tá 20 anos trabalhando junto aí, de uma maneira ou outra trabalhando junto. Muito orgulho isso aí. A gente tá aí fazendo a diferença na vida das pessoas, né? Nós, profissionais da área da saúde, a gente tem que se preocupar não só no nosso consultório, no nosso serviço, no nosso ganha-pão, que obviamente que a gente precisa, mas também como estender um pouco da nossa vida profissional, como estender um pouco para as pessoas, para a nossa coletividade. Afinal de contas, a gente tem que se cuidar de si, mas também tem que cuidar do nosso coletivo, tem que cuidar da nossa cidade, da onde a gente está inserido. Nós estivemos conversando bastante na semana passada, foi muito bom, bastante repercussão da nossa conversa, e agora nós vamos completar nosso ciclo de conversa a respeito da saúde do coração. E antes de nós iniciarmos, eu quero dar um beijo, um abraço aí, a dona Maria do Carmo dos Santos, né? São pessoas assim que espontaneamente me encontram ao longo da semana, e eles fazem comentários a respeito do programa, fazem até brincadeiras comigo, né? E as pessoas contam relatos que as pessoas mudam os seus hábitos em casa por causa do programa. Acho que isso aí é uma satisfação enorme, meninas, é uma satisfação enorme, porque a Rádio Cruz Alta, com a veracidade que ela tem, do ponto crítico Paulinho Barcelos, com a responsabilidade de levar informações, e nós da área da saúde dentro do Fala Doutor, levando saúde, levando informações, né? Ainda mais nesse meio fake news, aí nesse meio de monte de notícias frias, falsas, equivocadas, e tem um ponto de referência de saúde, e esse ponto de referência em saúde, então, ainda mais modificando a vida das pessoas em casa. Eu acho muito legal isso aí. Então, dona Maria do Carmo dos Santos, também o seu José Carlos dos Santos, o mais conhecido como Gaúcho, a dona Jovina Machado,
que é a dona Jovina Machado, o seu Jonathan Machado. O Jonathan Machado, Jonathan Machado tem 7 anos. Tem 7 anos, é um guri, Paulinho, 7 anos que escuta o programa, adora o programa, inclusive ele mesmo mudando os seus hábitos alimentares 7 anos por causa do programa. Que legal, hein? Isso é muito bacana, né? Vai ter uma vida saudável a vida inteira. Imagina então, se a gente sempre aprendesse cedo essas coisas, né? Como muito seria legal. Importante, né? E eu cometi um erro, é Jovino Machado, né? E depois falam que a letra de médico é ruim, né, Brenda? Mas aqui a letra da Brenda. Não é minha. Seu Jovino Machado e também a dona Olga Carvalho aí, tá? Então, muito bom dia a todos vocês, muito obrigado aí pela deferência, né? Pelo carinho que a gente tem tido ao longo do programa. Mas vamos lá. Semana passada nós falamos várias coisas a respeito do coração, né? A respeito da nossa saúde. E agora a gente vai conversar de novo, mais uma vez, a gente vai entender, que a gente vai procurar entender algumas coisas. Porque ao longo desses meses, desse ano aí que passou aí, nós entendemos o seguinte, né? A gente dá muita informação, muita dica aqui. E a gente também escuta o inverso. Assim como muitas pessoas mudam o estilo de vida por causa do programa, tem muitas pessoas que relutam em mudar o estilo de vida. Tem muitas pessoas que, embora tenham conhecimento, essas pessoas relutam em continuar, ou melhor, relutam em ter hábitos normais e eles continuam tendo hábitos errôneos, hábitos ruins. Então a gente queria saber, entender esse fenômeno. Se ao mesmo tempo a medicina está aí, a gente tem tudo à nossa disposição, por que então que a gente não se dedica a uma saúde melhor? Por que a gente nega uma saúde melhor? Eu sempre digo assim, saúde não é só fazer exames, saúde não é só ir no médico, saúde não é só tomar remédio, né? Muita gente critica aí que a prefeitura não dá exames, ou o governo não dá exames, não dá médico, não dá remédio. Tem essas críticas aí, sempre tem essas críticas. Embora no Brasil está tudo funcionando, no nosso município pode ter um problema local aqui e ali, mas está tudo funcionando. Embora tudo funcionando, por que as pessoas têm uma resistência em se cuidar? O autocuidado. E aí então eu já vou puxar para a Kelly, hein, Kelly? O que tu acha disso? Muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela tua presença. O que tu acha, Kelly? Por que tem essa dificuldade das pessoas ter o seu autocuidado? Bom dia, então, a todos os amigos, ouvintes, a quem está lá no Insta, no Facebook. Dia muito especial, né? Para nós, todos que cuidamos do coração já faz 20 anos, do coração das outras pessoas e do nosso também, né? Fazemos um esforço. Eu cuido. Cada vez mais, né? Eu acho que a maturidade, né? Respondendo já a pergunta, né, Paulo? Acho que a maturidade faz a gente olhar mais pra gente. Tu tava falando do nosso pequeno ouvinte de 7 anos e o Paulinho falou que bom que fosse que a gente conseguisse cuidar da nossa saúde desde pequenininho, né? É verdade. E eu queria fazer um questionamento para os nossos ouvintes, para quem está lá no Face, no Instagram. Em que momento você para e se olha? Ai, meu Deus. Né? E se vê. E se enxerga não no espelho, mas no espelho, vamos imaginar um espelho que mostra o dentro e o fora, né? Quando a gente se olha no espelho, a gente vê como é que a gente tá, mas se tivesse um espelho que olhasse para dentro também. Essa é a primeira questão. E a segunda questão é: quem te ensinou a te amar? Ou melhor, como você aprendeu a se amar? Né? Não é aqui não é um retiro espiritual sobre essas perguntas, mas o que tem a ver isso com o cuidado do coração? Porque a maioria das pessoas que não conseguem, que sabem o que tem que ser feito, porque a gente sabe, né? Olha só quanta informação, esses programas que a gente veio aqui, que o Daniel falou da atividade física, a Pri da nutrição,
tu fala da medicina, Paulo, eu falo da psicologia. Na verdade, a gente tem a cartilha, a gente sabe tudo o que precisa ser feito. E por que a gente não faz? Por causa dessas duas questões que eu fiz. Porque a gente não para, a gente tem dificuldade de se olhar, né? Porque a gente só vai fazer alguma coisa com a gente no momento que a gente conseguir enxergar, opa, tem alguma coisa errada comigo, eu não tô bem, minha glicose está alta, eu não tô me sentindo bem, tô mais triste, tô desanimada, e eu também preciso um mínimo de amor para poder me cuidar. O mínimo de autoestima, porque se eu não tenho autoestima, o que é autoestima? É se valorar. Autoestima não tem a ver, as pessoas acham assim que autoestima é a pessoa bonita, né? Ela é linda. Ela tipo tem... Gisele Bündchen, né? Isso. Tem uma Gisele Bündchen da ela vida. é linda, tem autoestima alta. Não. A autoestima fala da nossa valorização de quem a gente é como ser inteiro. Uma aceitação. Autoaceitação, exatamente. Não, seja do jeito que for, se aceitar. Porque daí as pessoas dizem, então eu tenho que me aceitar como eu sou? Também não. Né? A gente tem que saber que nós somos seres que podemos melhorar a qualquer momento. Sim, sempre tem espaço para melhorias. Toda hora é hora. As pessoas podem pensar assim, mas eu já tô velha, não preciso mais me cuidar. Todo momento eu ouço isso direto. Todo momento é o momento certo. A gente tem começado aqui e agora, dar o play agora, nesse momento. Então, por isso que eu fiz essas duas questões, Paulo. Porque, assim, a gente não se cuida, primeiro, porque a gente não se enxerga, não se olha, tem medo. A gente tem medo, às vezes, de subir numa balança, a gente tem medo de se olhar no espelho, a gente tem medo de assumir uma emoção ruim, assumir que eu tô com raiva, que a minha pressão tá subindo porque eu tô com raiva. Certo. A gente tem medo de se assumir. E segundo, quem nos ensinou a nos amar e como é que a gente aprende a se amar num mundo que tá ensinando a nos odiar? Sim. As redes sociais ensinam a gente se odiar, porque assim, tem muita gente lá feita, né, na academia, de computador e os influencers, as pessoas, eu vejo isso muito no consultório, as pessoas acham que o que está ali na rede social é uma verdade e eu preciso ser igual. Só que cada pessoa é uma pessoa, eu tenho minhas dificuldades, tu tem as tuas. Sim. Eu nunca vou alcançar um padrão que não é do meu biotipo. Né? Então, a gente precisa, e aí é uma dica já estou dando uma dica, de a gente seguir pessoas nas redes sociais que sejam reais e que possam nos ensinar a nos amar. Certo. E não a ficar na comparação. Eu vejo muito paciente de todas as idades no consultório se comparando com as pessoas que estão lá nas redes sociais e que só trabalham com aquilo. Sim. Sim. É uma falsa realidade. Uma falsa realidade. Falsa realidade. Então nós precisamos, essas duas coisas, aprender a nos amar e aprender a nos ver, nos enxergar. E aceitar como a gente é, né? Exatamente. Então, isso, na tua concepção, faz com que as pessoas tenham maior dificuldade de se cuidar. Cuidar da sua saúde, cuidar da sua vida. E me diz uma coisa, e esse aspecto, Kelly, tipo assim, o homem foi feito para trabalhar, ganhar dinheiro e manter a casa. Essa é a função do homem. E a mulher, ela veio a função dela é para cuidar dos filhos, fazer comida pro homem. Fazer comida pro homem, lavar roupa pro homem, e já anoiteceu, vem porque amanhã é dia de novo, eu tenho mais um tanque para lavar e tem mais comida para fazer, dia após dia, dia após dia. Então, tu acha que essa concepção cultural pode também estar influenciando na percepção porque as pessoas que cuidam dos outros, a mãe, a dona de casa, cuida dos outros, e o homem cuida dos outros também, mantendo aí a prole, o dinheiro, o trabalho, embora a mulher também trabalha bastante, as mulheres trabalham bastante, tanto fora como dentro, né, em casa. Então, tu acha que isso também pode estar afastando essa ideia de quem sou eu, como que eu devo me cuidar?
cuidar, eu também preciso ser cuidado. Afinal de contas, quem cuida do cuidador, não é isso? Tu tem essa percepção também? Sim. Na verdade, né, Paulo, essa questão é uma questão social, né? Por isso que eu fiz a pergunta, quem é que nos ensinou a nos amar? Porque, na verdade, a gente foi ensinado a amar o outro, né? A cuidar do outro. E isso, independente de mulher ou homem, né? A mulher muito mais, né? Pela questão materna e pela questão cultural. Mas nós fomos ensinados a cuidar do outro para ter aceitação. Então, tem a síndrome do bonzinho e da boazinha, né? A síndrome da boazinha é aquela pessoa que só cuida dos outros para ter retorno, né? Porque se eu cuidar dos outros, eu vou ser aceita e vão gostar de mim. Ah, como tu é boazinha, tu cuida de todo mundo. Mas geralmente a boazinha tá doente. E se estrepa, né? O bonzinho, a boazinha se estrepa. Kelly, sabe que eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre essa história de quem ensinou a amar. Tu acha que isso são referências da família, pai, mãe, vô, vó? O estilo que eles tinham de se amar passam para os filhos e aí tem essa dificuldade depois de aceitar uma mudança, uma troca de estilo de vida? Sim, em partes, né, Paulinho? Porque assim, a gente aprende a se amar desde criança, né? E se a gente vem de uma cultura que é essa que o Paulo tá falando, que é a cultura do ter, então o amor a si fica relegado lá para baixo, né, nas prioridades. E também que o autocuidado e o autoamor, ele é uma construção diária. Então a gente tá sempre construindo, a gente nunca vai chegar a um momento e dizer assim, agora eu tô me amando, né? Porque assim, nós somos seres falhos, imperfeitos, nós vamos chutar o balde, e daí a gente vai buscar o balde, a gente vai chutar o balde. Então assim, essa é uma construção, sim, de infância, né? Porque como a gente tá falando do nosso ouvinte de 7 anos, se ele já tá ouvindo esse programa, né, com 7 anos, alguma coisa vai mudar na estrutura dele de se cuidar e se amar, né? Porque a gente está falando de cuidado do coração, mas a gente está falando aqui de um cuidado geral, né? Do cuidado com as emoções, verdade, do cuidado com o estresse, do cuidado com o corpo, do cuidado com a alma, né? E aí, claro, nós fomos ensinados muito bem a trabalhar, por exemplo, desde a infância. Muitos de nós, na nossa geração, a gente foi ensinado a trabalhar muito bem, né? E eu acho que é uma dica até para os pais de crianças pequenas que estão nos ouvindo, de poder trazer essa reflexão, né? Como que eu vou ensinar o meu filho a se amar? A se cuidar. A se aceitar. A se aceitar não naquela passividade. Eu sou assim, eu vou ficar assim, então. Não. A se aceitar com compaixão e gentileza, mas tanta gentileza a ponto de saber o que eu tenho que mudar para me sentir melhor. Sim. Isso não é uma coisa que perpetua, né? A gente cuida dos outros, mas não se cuida. E aquele outro que é cuidado, ele também vai cuidar dos outros, mas não se cuida. E assim vai se perpetuando. Aí que a gente vê, engraçado, que as pessoas têm acesso à saúde, têm acesso a médico, têm acesso a remédio é de graça, uma política brasileira do nosso SUS, isso é fundamental, só que as pessoas não fazem a parte dela. As pessoas não se cuidam emocionalmente, as pessoas não fazem exercício físico e as pessoas se alimentam mal. O nosso problema no Brasil, gente, não é fome, é muita comida. Gula. É gula. São, né? gulosos. Gula. E já aproveitando esse gancho da gula, eu queria falar aqui com a Priscila. Priscila, afinal de contas, a gente precisa ser rico para comer bem? E afinal de contas, o que é comer bem? O que é comer bem? Porque muitas pessoas dizem assim, eu como mal, eu como bem, mas o que é comer bem? Né? Paulinho, tu come bem ou tu come mal? Só responde bem ou mal. Tá, já sei, ele já come mal. Eu acho que eu como bem, mas eu acho que eu como volumes exagerados. Então come mal. Tu acha? Não sei, a Priscila que vai dizer agora. Isso aí, então a Priscila... E aí, Priscila? Bom dia, é um prazer estar aqui novamente dando sequência a esse assunto, nessa data tão importante, que é uma data mundial.
E não podemos deixar de cumprir a nossa missão e o nosso papel em trazer informação para as pessoas. Bem isso. Então, assim, a gente teve uma mudança aí no mapa da fome, como a gente pode acompanhar, né? O jogo virou. Há um tempo atrás, o Brasil trabalhava para combater a fome. Exato. E hoje nós temos a fome quase controlada, quase extinta. Mas o que acontece? Aí tu perguntaste, né, Paulo, precisa ser rico para comer bem? Sim. E aí? A resposta já está no que está acontecendo. Se nós temos ainda muitas pessoas de baixa renda e essas pessoas agora estão lutando com a obesidade, então nós tivemos uma mudança aí no padrão de alimentação. Certo. Então as pessoas, teoricamente, estão buscando alimentos que realmente não façam elas terem uma boa qualidade. Tu perguntaste para o Paulinho, né? Tu come bem ou come mal? Talvez as pessoas estão comendo mal. Talvez não. Os números estão nos dizendo, né? Sim. Tu falaste também, fazendo um gancho, que ali no estudo no Calçadão verificou-se que muitas pessoas com a glicose alta. Exato, Então, o que nós temos de dados hoje? A população brasileira, a média de consumo de açúcar no dia está de 80 gramas por dia. É muito, né? Sendo que o indicado é que nós comêssemos no máximo 50. E a Organização Mundial da Saúde já diz que quem quer prevenir doenças, como por exemplo o diabetes, que a Kelly vinha falando, nós precisaríamos consumir 25. Então aí nós temos um grande problema de saúde da população. Então eu acho que em termos de qualidade, independente da classe social, nós precisamos melhorar o nosso comportamento com a comida, fazer escolhas, né? Independente da renda da família, eu acho que a gente consegue fazer escolhas mais saudáveis. Como tu falou, aquele menininho de 7 anos, ele já se deu conta que ele precisa melhorar a alimentação dele e ele está conseguindo a partir de informações básicas, que é o que nós estamos trazendo aqui. Quer dizer, então, que a gente pode ter aí 2 grandes aspectos, né, na questão nutricional. Primeiro, nós temos talvez aí uma cultura de que rico é que come bem, rico é que come legal e pobre come o que dá. Existe isso mesmo? Quer dizer que... E outra coisa, o que é um alimento rico? Não rico comendo um alimento, mas alimento rico. O que é esse alimento rico? Por exemplo, eu posso chamar arroz de um alimento rico? Eu posso chamar legumes e verduras de alimento rico? Ou alimento rico é aquele alimento sofisticado, glamour, cheio de detalhes, né? Aqueles alimentos muito preparados com chefes, etc., em restaurantes chiques. Então, existe essa diferença? A comida simples é uma comida rica. Simples. A comida simples é uma comida rica. A comida mais simples é a comida mais rica. Essa riqueza que nós estamos falando é em vitaminas, proteínas, gorduras. Riqueza nutricional. Nutricional. Olha que interessante isso, né? Então você que está em casa, que acha que é um alimento rico, é um alimento muito sofisticado, nós estamos aprendendo agora aqui que alimento simples é um alimento rico nutricionalmente. Explica um pouquinho mais detalhes para nós, para as pessoas que estão em casa enxergar isso. Tá, vou explicar em detalhes. Se nós formos gourmetizar a comida, eu sempre uso essa palavra que fica mais fácil de entender. Se eu pegar uma carne e eu quiser colocar queijos, molhos, fazer um preparo mais, elaborado, sofisticado, eu vou gastar mais. 2, eu vou acrescentar mais o quê? Gordura, mais sal, mais calorias. Olha só. Então, na prática, vou comer uma carne, é melhor que eu faça ela assada, grelhada, que eu evite colocar muita adição de gordura. Vou montar o meu prato, tá? Vou dar um exemplo bem prático de uma refeição rica, tá? Eu pego o meu prato, metade dele
ele deveria estar ocupado com o quê? Falamos muito semana passada sobre os reguladores, lembra? Aham. Vegetais, legumes. Verduras. Temos de vários preços no supermercado e temos vários supermercados, então a gente pode fazer um levantamento de preço. Sem contar também que qualquer um pode ter uma pequena horta em casa, né? Melhor ainda. Até gente que mora em apartamento pode ter uma pequena horta em casa, na sacada. E aí, então, metade desse prato... Paulinho disse que não. Não, eu digo eu tô falando de mim, não tô falando de vocês aí. Eu acho que é o certo, é isso aí. Horta não, aí tu pegou pesada. Eu já tô indo num outro campo que é difícil de fazer. Ele vai começar pelo começo, né, Paulinho? Claro, vamos pelo início. É. E aí, então, metade do prato, então. Isso. E a outra metade, como é que eu vou fazer? 1/4 do prato eu vou separar para os carboidratos. Certo. Que aqui semana passada nós falamos também que o consumo de carboidratos está muito acima da média. Certo. Então eu vou colocar ali no meu prato carboidratos de boa qualidade. Mandioca, batata, arroz, massa. Depende da massa. Se eu fizer uma massa mais gourmetizada, eu vou estar acrescentando gordura, calorias, então uma massa simples. Certo. Tá? Gourmetizado fala, botaria um creme de leite, botar 2 queijo. tipos de queijo, bababá, daí já vai ser o prato principal, né? Que é uma delícia, né? É. Mas no dia a dia, para nós termos essa alimentação rica e balanceada, nós precisamos fazer dessa maneira. Certo. O outro 1/4 que sobrou então do meu prato, eu deveria usar uma proteína animal e uma proteína vegetal. Certo. Que as pessoas esquecem das proteínas vegetais. Que é o arroz com feijão, lembra? Então eu vou ter o arroz no grupo do carboidrato, eu vou ter o feijão contemplando a proteína e eu vou completar com a proteína que falta. Porque a gente sabe a carne está cara. Sim. E às vezes as pessoas não têm condições de comprar grandes quantidades. Mas veja bem, se eu tiver esse balanço no meu prato, a minha alimentação ela não precisa ser a base de proteína. E nós temos os ovos ainda que fazem parte da proteína de origem animal. Certo. Então é fazer esse balanço. Aí nós temos uma alimentação rica e simples. Eu estou mostrando ali na live mais ou menos uma imagem para o pessoal poder acompanhar o que é a imagem. Olha que legal. Dessa distribuição. Isso, né? Legal, olha Paulinho. Só, bem legal. Olha só, pessoal que tem Instagram, Facebook, Paulinho tá postando ali uma imagem, ali ó, bem como a Pri falou, ó, que a Priscila falou, metade do prato, frutas, legumes e verduras, 1/4 ali um carboidrato e o outro quarto ali contemplando ali proteínas, né, e um pouco de gordura, né? É muito legal, porque nós temos essa falsa sensação, né, que a comida simples é comida de pobre, né? Comida boa é comida de rico, e não é, gente, não é. Nós temos que parar com isso, tá? Tem que parar com isso urgente, tá? Comida simples, mas é rica nutricionalmente. Isso aqui nos mais importa, né? Porque muitas vezes as pessoas deixam de comer uma comida simples, que é saudável, para comer uma comida, digamos, mais elaborada, e aí que o negócio fica mais apertado. Ou na correria, assim, do dia a dia, o pessoal faz muito lanche na rua. Então, o lanche da rua, ele, em termos de calorias, às vezes ele vai equivaler a 2 pratos desse de comida. Então, tem pessoas que falam pra mim, que legal essa imagem do prato que tu colocou, mas pra mim é pouca comida. Aí isso já é uma outra questão. Meu problema é a dosimetria. Porque já aquele se fala prato... tanto, né, na justiça da dosimetria. Meu problema é que eu cumpro isso aí, né? Porque eu tenho uma excelente nutricionista que passou na minha vida e eu cumpro isso aí. Eu faço certinho exatamente isso aí, só que o volume é acima do que eu como a verdura, eu como o carboidrato, eu sei separar a proteína vegetal da proteína animal, tudo certinho, só que daí o volume é maior. O volume, ele é de acordo também com o gasto de energia, o tamanho da pessoa, o tipo de atividades. Às vezes eu atendo pessoas que fazem serviço braçal. Então tu não pode dizer que ele vai comer a mesma coisa da Kelly, da Pri, que estão atendendo no consultório hoje. O dia todo sentado, entende? Então existem demandas nutricionais diferentes de acordo com a idade, as atividades, enfim. Perfeito. Mas isso é uma base, nós podemos partir dessa base. Certo.
Sim. E o que manda, uma coisa que eu falo muito, como saber se a pessoa está certa ou está errada, do ponto de vista quantitativo de comida. Qualitativo e quantitativo, né? Qualidade e quantidade. Eu sempre brinco. Então, se você pega uma fita métrica, mede a barriguinha. Se a barriguinha estiver aumentada, tá demais, tem que diminuir. E, obviamente, né, se você está com a barriguinha aumentada, significa que está comendo comida a mais. E a qualidade da comida, ela é uma comida que é rica em gorduras, alimentos ultraprocessados, com mais sal, né? Aí sim, aí a gente está no caminho inverso do ideal, né? Tá? É que nem aquela história, né? Que as pessoas falam, rico que é feliz, que come bem, né? E nós já falamos várias vezes aqui no programa, eu até gosto de falar, se dinheiro trouxesse felicidade, né? Rico não tomava antidepressivo, não tomava remédio para ansiedade nem para dormir, né? Então não é bem assim com o dinheiro, tá? Não é bem assim o dinheiro. O Paulinho já me sinalizou aqui que nós estamos já ultrapassando o nosso horário, né? Nós vamos fazer um intervalo, é isso? Sim, com certeza. E já voltamos, tá? Com Fala Doutor. Nós estamos falando aqui com a Priscila Lese, nutricionista, a Kelly Guidini, psicóloga. Por que nós temos dificuldade para se cuidar? Voltamos já. 9h56, 9h56, já falei, eu ainda vou um dia transmitir os intervalos comerciais aqui da rádio, que são, os debates continuam os mesmos, né, doutora? A gente continua falando sobre a temática do programa e debatendo coisas que realmente mudam a vida das pessoas. Mudam sim. Quer ver uma coisa só? Já posso falar, Paulinho? Pode, claro. Então, de volta já aí? Tá. Pessoal, olha só, um detalhe que a Priscila nos falou, né, que a média de açúcar que nós consumimos por dia é 80 gramas. E de glicose, enfim, açúcar. E o desejado seria 50. Então a diferença é 30 gramas de açúcar dia. Alguém pode pensar, mas isso aí é muito pouco. Mas em 10 dias já são 300 gramas. Em um mês já são 900 gramas, quase 1 quilo. E se a gente for botar isso em quilocaloria, 1 grama de açúcar tem 4 quilocaloria. Isso aí dá 3.200 quilocaloria. Sendo que 1 quilo de gordura tem 7.700 quilocaloria. Quer dizer, então, que brincando, esses 30 gramas de açúcar a mais que a gente ingere, na média, dá quase meio quilo de gordura por dia. É muita coisa, né? Muita coisa. Deixa eu perguntar para a Pri, assim, em relação à colherinha, para a gente ter uma ideia. Quantas colherinhas de açúcar são, então, por dia, se a gente pegasse os 50 gramas e... Mas isso tá falando açúcar, mas tem que se contar os alimentos. Sim, não, mas só para ter uma ideia, para a pessoa visualizar. Primeiro, assim, 50 gramas é a indicação para reduzir as 80. Certo. Mas a OMS já está sinalizando que nós deveríamos consumir 30. Bem, tá? Então piorou. Tipo assim, vai no banco, mas tá devendo mais. Eu adoro, meu Deus do céu. Doce de abóbora, mais nessa época. Porque o diabetes está crescendo assustadoramente. Sim. Tu viu no calçadão? Sim, no né? calçadão, imagina, quase todas as pessoas que nós verificamos, a glicose estava altíssima. Que média de assim, dá um número assim? Em torno de 180, muito 210, 250, bastante. Muitos já estão diabéticos e não sabem. E não sabem, esse é o problema, porque ela é silenciosa, ela começa a trazer alguns sintomas quando ela já está mais avançada. Exatamente, correto, né? Então, assim, em termos práticos, uma colherinha de chá tem 5 gramas. Tá. Então, se fosse ali as 30 gramas no dia, 6, né? Seriam 6. Aí eu falei no intervalo ali, só para exemplificar, um copo de refrigerante à base de cola já tem 35 gramas. Então já diríamos assim, a pessoa não poderia adquirir nenhum tipo de outro açúcar por outro alimento, como por exemplo uma beterraba e tal, né? Um suco de laranja, tomando só um copo de coca. Não, a beterraba já é de outro grupo, né? Então a gente não pode considerar ela como sendo uma fonte única e exclusiva de açúcar, porque ela vai ter fibras, ela vai ter carboidratos de boa qualidade. Então o que a gente considera como açúcar, para o nosso ouvinte entender que não é só o consumo do açúcar em si na colherinha. São os alimentos que têm o açúcar embutido, normalmente esses mais industrializados que a gente fala, ou as sobremesas.
Tem pessoas que comem sobremesa todos os dias. Eu posso trocar minha sobremesa por fruta. Eu vou ter uma fonte de glicose natural e eu não vou fazer aquele pico glicêmico que o copo do refrigerante faz, por exemplo. E sem contar que, do ponto de vista metabólico, acho que a Pri vai me corrigir se eu estiver errado, do ponto de vista metabólico, quando a gente almoça ou janta, se nós comermos doce junto com o alimento salgado, o organismo dá preferência ao doce, depois ao salgado, isso lento. Interfere na digestão, dá mais gases, as pessoas ficam estufadas, ficam passando mal. Então isso, né, tem esse detalhe também. Então isso também está errado. Então, de preferência, não comer doces nas logo refeições. Após o almoço ou logo após a janta. Uma questão de metabolismo. Paulinho, eu acho que nós temos que responder bastante as não, mas pode, vai nos temas aí. Vai nos temas? Vai. Pois muito bem. Pessoal, então, e ainda tem um terceiro ponto, né? Tem um terceiro ponto que nós não conversamos aqui, mas já está implícito, e agora eu vou explicitar. Então a Kelly conversou as questões aí mentais, na nossa falta de amor próprio, que nos dificulta a nos cuidar. Que a gente está sempre trabalhando, querendo cuidar do outro, e a gente se bota em segundo plano. Tanto é que eu brinco bastante, semana passada eu falei, repercutiu bastante, né? Aquela brincadeira, né? Qual é a pessoa mais importante para você? Qual é a segunda pessoa mais importante? Terceira, quarta, quinta? E as pessoas não se colocam nesse rol das pessoas mais importantes, sendo que a gente tem que se colocar em primeiro lugar, né? Eu me amo, eu tenho que me colocar em primeiro lugar, eu tenho que me cuidar. A partir disso, eu fico melhor, fico mais maduro, mais consciente, tenho mais energia. Com isso, eu posso, então, cuidar das outras pessoas. E muitas pessoas fazem o inverso, se coloca em último lugar, não se cuida direito, acaba adoecendo, né, e tendo prejuízo das doenças, né? Aí, então, o primeiro ponto é o autocuidado, o segundo ponto é a questão nutricional, a questão alimentar, que é fundamental. Gente, a gente tem olfato, a gente tem paladar, a gente tem sabor, comida é gostoso, é legal, só que a gente tem que comer adequado. Comer inadequado nos faz mal, né? E o terceiro ponto que nós abordamos já faz tempo, nós sempre abordamos isso, é a questão, obviamente, do exercício físico, gastar a energia, né? E o exercício físico não é só para gastar a energia. O exercício físico, ele muda o nosso metabolismo interno em todas as direções. Eu gosto de brincar, gosto de falar, algumas vezes já recebi crítica por causa disso, mas eu vou continuar insistindo, porque as pessoas que me criticam não conseguiram derrubar o meu argumento. Se as pessoas que me criticam não conseguiram derrubar o meu argumento, significa que eu estou certo. E além do mais, tudo que eu falo aqui é baseado na ciência, baseado em pesquisa, baseado em medicina, não é eu acho. O exercício é a única ação que interfere em todos os órgãos do nosso organismo, em todos, da cabeça aos pés, tá? Melhora a depressão, a ansiedade, né? Melhora as compulsões, diminui a incidência de isquemia cerebral, de derrame cerebral, diminui a ansiedade, facilita o sono, é um baita indutor ao sono, isso só na questão da cabeça. Coração, melhora a pressão arterial, diminui colesterol, diminui triglicerídeos, facilita o tratamento do diabetes, né? Facilita bastante tudo isso aí, sem contar que nos deixa mais feliz, né? Gera hormônios, gera ocitocina, gera serotonina, gera óxido nítrico, gera um monte de hormônios. Então, isso é muito importante. E essa caminhada, esse exercício que nós estamos falando, eu já falei que é a caminhada, né? Esse exercício não é para ser atleta, não precisa ser atleta ou fazer esportes complicados, caros. Não, gente, uma simples caminhada. Olha lá. Olha a dica da Kelly, um simples cuidado de si próprio. Olha a dica da Priscila, uma simples alimentação rica nutricional e uma simples caminhada, né? Um pouquinho de caminhada, um pouquinho de alongamento, um pouquinho de musculação. O Daniel falou para nós na semana passada, a gente procurar as academias ao ar livre. A cidade está ganhando mais academia ao ar livre. Então, o quanto que isso pode nos ajudar. Então, tendo essa tríade,
tríade, né? Essa tríade, o autocuidado mental, o autocuidado consigo mesmo, né? O outro aspecto é a questão do quanto que a gente deve cuidar da nossa alimentação e, obviamente, fecha o setor fecha essa tríade aí com o exercício físico. E com mais um detalhe, se vocês olharem aqui, quem está no Instagram, no Facebook nos olhando, a Kelly trouxe uma garrafa d'água, olha ali, ó. Olha, ó, tá? A Priscila trouxe outra garrafa ali, tá tomando água e, obviamente, ali, né, 2 litros de água por dia para completar aí a nossa saúde, né? Isso pra gente sempre estar com esse aspecto do autocuidado, ou seja, coisas simples, mas que fazem muito efeito. Concorda com isso, Kelly? Muito. Em todas as questões que tu falou. Então, por que as pessoas têm essa dificuldade, né? Nesse autocuidado, né? E é uma questão importante também, Paulo, é que a gente não pode também pensar que as pessoas estão preguiçosas ou com falta de vontade, né? Porque muitas isso vezes... é bem interessante. Porque às vezes as pessoas acham assim, tu tá com preguiça, isso é falta de vontade. Ou é relaxada. Isso é mas muito... eu tô com preguiça hoje, né? Não, mas pode ser. É hoje, é só hoje, da manhã mas, não. o que eu quero chamar a atenção é que tem alguns sofrimentos psíquicos por trás. Certo. Da dificuldade de se cuidar. Certo. Principalmente a depressão e a ansiedade. Então a gente vê que é um ciclo vicioso, né, Paulo? Porque daí começa assim, eu não cuido de mim, no geral, né? A gente tá falando do autocuidado geral. Daí eu fico triste, eu fico depressivo, eu fico ansioso, eu passo a não cuidar de mim de novo. Porque daí isso, a gente não sabe o que vem primeiro. Certo. Né? Porque a negligência com a gente mesmo nos faz muito mal. Eu sempre dou um exemplo para os meus pacientes que é que nem tu tá devendo, por exemplo, tá devendo muito dinheiro. Só que tu sabe, mas tu vai deixando. A tua dívida vai aumentando. Até um dia a casa cai. E daí tu não olha lá para tua conta bancária, para o teu extrato, tu simplesmente nega aquele problema. Certo. E daqui um pouco, o que vai acontecer? Sim. Vamos bater na tua casa, vamos dizer assim, vamos tirar teus bens, vamos tirar o que tu tem de mais importante. E é exatamente isso que acontece com a nossa saúde. Se a gente não se enxergar e se ver e se olhar, olha só, olha o que eu estou sentindo, a minha pressão está aumentando, eu estou muito estressado, eu não tenho tempo, as pessoas falam muito isso, eu não tenho tempo de ir no médico. Essa justificativa aí eu gosto de fazer. Eu não tenho tempo de caminhar 30 minutos 3 vezes por dia, mas eu tenho tempo para ficar... 3 vezes por semana, né? 3 vezes por semana, desculpa. Mas eu tenho tempo de ficar 2 horas em frente ao celular. Sim. Sim. Daí não justifica, né? Sim. É uma justificativa furada. Esse aí já não sou eu, que eu fico 3 horas daí. Vocês não estão falando de mim. Então, assim, o que eu quero chamar atenção para quem está nos ouvindo é, pessoal, se eu sinto uma dificuldade significativa em cuidar de mim, busque ajuda profissional, de psicólogos, psiquiatras, até os médicos podem ajudar, os nutricionistas podem ajudar, de dizer assim, olha, eu não estou conseguindo cuidar de mim, tem alguma questão aqui que está me impossibilitando. Geralmente é um sofrimento psíquico, então a gente não pode julgar a pessoa que não está conseguindo se cuidar. De relaxada, de falta de vontade, preguiçosa. A depressão é algo que paralisa as nossas vontades. Sim, a ansiedade também. A ansiedade acaba te colocando num patamar de muita exigência. Então, a pessoa que é ansiosa, ou ela vê as dificuldades que ela tem. Eu tenho que emagrecer, a minha pressão tá alta. O médico falou isso, o médico falou aquilo, a minha vizinha tá mais bonita do que eu e eu não. A minha psicóloga tá falando, não sei o que lá, eu tenho que fazer esse monte de coisa. E o que acontece? A ansiedade paralisa. Se eu tenho um monte de coisa para fazer, então eu não vou fazer nada.
É muito interessante isso. Lembrando vocês, pessoal, tá? Nós temos em Cruz Alta 21 ou 22 estratégias de saúde da família. Todas elas têm médico, todas elas têm enfermeiros, todas elas têm acesso a nutricionista, todas elas têm acesso a psicólogos. Nós temos o CAPS, tá? Onde nós temos nossos psicólogos, psiquiatras. Então, não falta. Se você está precisando de ajuda, peça ajuda. É muito importante. E aí, Priscila, me responde uma coisa. A Kelly falou algo muito interessante que nos traz a questão assim do quanto que a gente se auto-boicota quando está doente. Em vez de a gente se ajudar, a gente alimenta a doença. Em vez da gente combater a doença, a gente alimenta a doença, alimenta a ansiedade, alimenta a depressão, a gente alimenta uma áurea negativa. E para as pessoas que estão em casa, como que as pessoas podem perceber, através da alimentação ou do jeito de se alimentar, que elas estão ansiosas ou tão depressivas? Porque tem alguma dica que demonstre que a pessoa que está digamos assim, substituindo a doença, uma ansiedade, uma depressão por alimentação? Tem como a gente ver isso? Tem, Paulo, tem como ver isso. Isso também é muito comum nos meus atendimentos, quando a Kelly diz que profissionais da saúde podem ajudar as pessoas com essas dificuldades. É algo que eu tenho muito presente no consultório. Várias pessoas, muitas pessoas, acontece isso. Elas comem as suas emoções. Muitas vezes a pessoa já consumiu aquele prato, digamos, que nós falamos, acabou de almoçar, mas ela tem uma necessidade de algo mais. E se tu parar para pensar, ela não está com fome física, porque ela já encheu o estômago dela, ela já está saciada. Satisfeita. Ai, mas é que eu sempre tenho que comer um doce depois do almoço. Ok, todo mundo tem essa vontade, mas todos os dias, tem alguma coisa errada. E aí, às vezes, tu vai lá e come. Eu sempre dou o exemplo do bis, né? A pessoa vai lá e vai comer só um bis. Impossível. Aí ela começa a comer um bis, 2, 3, 4. Quando vê, comeu a caixa toda. Inteira, que né? o nome já é sugestivo, né? Coma todos. E daí eles dizem, mas é que é tão pequenininho. Sim. E aí eu tô ali comendo as minhas emoções. Depois que acontece isso, vem o quê? Normalmente, né, Kelly, um sentimento de culpa, de fracasso. E aí eu entro nesse ciclo, que é o que a Kelly está dizendo, que é o ciclo compulsivo, o ciclo do desânimo, eu não consigo, eu não sou focada. Aí o outro diz, tu é, como é a palavra que tu usou? Relaxada, não consegue. Então, escuta teu corpo, faz um chá, come uma fruta, toma uma água, pensa, não é a última refeição minha do dia, eu vou comer na próxima refeição. Não tenha em casa tantas coisas que façam você se boicotar. Certo. Eu sempre digo assim, deu vontade, porque todos nós temos vontade, deu vontade de comer algo, vai no posto, compra um bombom, compra uma coisinha para te comer, come e deu. Porque se tu tem aquilo ali em casa e justamente aspas, o teu veneninho, tu tá alimentando aquilo que tá te fazendo mal. Por isso que eu não compro sorvete, porque se eu comprar sorvete, o pote não dura uma noite, só mais um pouquinho. Então é um ciclo vicioso. Mais um pouquinho. Acho que o senhor precisa falar com a Kelly, né, em alguns momentos. Se tá nesse ponto aí... Mas quando tem sorvete. Né? Só mais um pouquinho. Ou você vai lá se tratar com a Kelly ou vai se tratar com a Pri, né? Mas tem que se tratar. Com certeza. Nem todos os Paulos aqui estão 100%, né? Exatamente. Aí, ó. Então eu diria assim, focar em mudanças pequenas e realistas. Certo. Que a gente tá falando. Muito bom. Então eu vou comer fruta agora, eu vou me desafiar. Essa semana eu vou comer fruta depois do almoço. E aí, no momento que tu começa a fazer isso, você vai começar a se sentir diferente. Até porque tu vai melhorar a tua autoconfiança, a tua autoestima. Nossa, não é que eu consigo? E aos pouquinhos vai vai ganhando forma. Como que quando a gente faz uma promessa para algo assim, eu quero que a minha neta melhore, porque... eu vou ficar um mês sem comer doce. Mas quando é pra mim,
para minha saúde. Às vezes a gente não consegue, né? Certo. Então eu acho que se desafiar e criar, assim, mudanças pequenas e realistas é uma coisa que realmente funciona. É muito interessante. Falar em desafio, vamos fazer um desafio? Vamos começar a fazer desafios aqui? Tá, vamos trocar o sorvete, o pote. Compra dos pequenininhos, aqueles Eu não compro. Mas aquele ali é muito Já menor. não É, não Ele compra, não tem o risco, né? Lá na metade da Já refeição. chega que essa época foi época aí de doce de abóbora. Kelly, tá? A Ana já tá nos vendo ali, ó. Já vamos sair. Kelly, se nós fôssemos... Bom dia, Ana. Se nós fôssemos fazer um desafio, qual desafio que você faria para os nossos rádio ouvintes? Um desafio simples. Qual seria um desafio? Eu acredito que durante essas semanas, né, e principalmente essa semana que está bem fresquinho esse assunto, dar uma paradinha de 5 minutinhos ou menos, né? E principalmente quando a gente está naquele grau de estresse, que a gente está angustiado, que é no trabalho, dá uma paradinha de 5 minutinhos e fazer uma respiração consciente, né? Eu consegui aquela pergunta que eu fiz lá no início, parar para se olhar, da metáfora da conta bancária, olhar a nossa conta, né? Olhar pra parar dentro. para se olhar para dentro e respirar, porque como a gente falou lá no outro programa na outra segunda-feira, a respiração tem o poder de organizar o nosso corpo e reduzir a nossa pressão arterial e outros benefícios mais, né? Então o desafio é parar um pouquinho todos os dias para se olhar para dentro. Exatamente. Muito legal. Pri, qual seria o desafio para os nossos rádio ouvintes? Olha, de acordo com o que a gente conversou, acho que um desafio interessante seria quem toma refrigerante todos os dias poderia pensar, nessa semana vou trocar o refrigerante por uma água com gás, vou botar um limãozinho, ou aquela que come sobremesa todos os dias, essa semana eu vou trocar a sobremesa por fruta. Muito bem, muito bem. O desafio que eu faço é a caminhada, a regra do 3, né? 30 minutos de caminhada, 15 de ida, pessoal, 15 de volta. Em vez de ficar 2 horas no celular ali nas redes, 15 minutos de ida, 15 minutos de volta. Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Esse é o desafio que eu faço para vocês. E agora, então, a gente quer saber qual vai ser o desafio do Paulinho. Entregar o programa da Ana no horário, na semana. Pessoal, eu acho que é possível. já estamos aqui demais atrasados. Brincadeiras à parte, a temática estava muito importante, né? Eu acho que é uma coisa que é muito importante para a vida das pessoas, né? São pequenos desafios. Sim. Pequenos desafios que fazem toda uma diferença, né? A gente aprendeu que comida simples é comida rica, né? E vida simples é a vida que faz a diferença. E que a gente come as emoções também, aprendi aqui, né? Que a gente come as emoções, que a gente come como trabalhador braçal, como peão de obra, mas senta num escritório com ar-condicionado. Paulinho, eu quero pedir licença. Kelly, se as pessoas quiserem conversar contigo, como é que é o teu contato? Faz a gentileza. Tem as redes sociais, né? Que eu acho que é mais fácil. O pessoal tá no Face já, no Insta. O Insta é psi.kelly, com 2 L's e I. E o Face é Kelly Guidini. Muito bem. Priscila, como é que as pessoas fazem para te encontrar? Instagram, Nutri Priscila Lese, e no Facebook Priscila Lese. Priscila Lese. Muito bem, pessoal, então ficamos por aqui. Muito obrigado pelo dia de hoje, mais uma vez, tá? O nosso Fala Doutor. E segunda-feira que vem tem mais, tá? Muito obrigado. Fui. Tchau, tchau. 10h18, fechando a edição de hoje do Fala Doutor. Você ouviu no Ponto Crítico. Fala, doutor, com o seu médico do coração, Dr. Paulo Viesili. Voltamos na próxima segunda. 10h18, supervisão de Álvaro, Felipe Pilau e Kathleen Pilau.